Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia, professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. É muito bom ter sua companhia aqui, saber que todos os dias você está acompanhando. E se caso você deixou algum vídeo para trás nessa série, eu vou te dar um desafio aqui. A gente sabe que o pessoal aí faz maratona de série, faz maratona de várias coisas. Então, se você deixou 1, 2, 3 vídeos para trás, você vai pegar um dia da semana que você está livre e vai maratonar, estudar tudo para a palavra de Deus ficar na sua mente. Amém? Amém. Bom dia para você que está em casa. Como é bom estarmos juntos mais uma vez pela graça e o poder do Senhor Jesus. Louvado seja Deus porque você está junto conosco para que nós possamos estar na mesma página pela graça de Deus. Mas, Jonathan, antes de nós orarmos, eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas. No vídeo anterior, eu estava lá olhando os comentários e as pessoas têm pedido oração. Ora pelas pessoas que estão enfermas, ora pelas pessoas, pela minha casa, pela minha família. Eu gostaria de mandar um abraço bem forte para nossa querida chamada Lovani. Lovani é uma das servas do Deus Altíssimo. Ela foi uma das minhas alunas ao estudar ali junto com ela. Louvado seja Deus. Deus te abençoe e te fortaleça, tá bom, Lovani? Gostaria também de mandar um abraço, sabe para quem? Para Joana Cardoso. Ela é uma serva do Deus Altíssimo. Um abraço para você, Joana. Eu estava olhando seu comentário lá. Que Deus te fortaleça, que Deus te enche com poder. Não desista. Continue fazendo o ano bíblico. Ela tem falado que cada dia, Jonathan, está aprendendo com o ano bíblico. Agora será para a vida toda, a eternidade toda, Joana Cardoso. Um grande abraço para você. E outra pessoa também que se chama Francisca Lopes. Francisca Lopes, ela diz assim: nossa, eu gosto muito de ouvir o ano bíblico porque cada dia eu estou aprendendo. Francisca Lopes, Deus te abençoe, tá bom? Toda vez que você está estudando um ano bíblico, a bênção de Deus está sobre você e sua casa. Louvado seja Deus, não é, Jonathan? E para nós ficar mais feliz ainda, vamos nos ajoelhar e falar com Deus eterno. Convido você também que está em casa. Querido Deus, bendito seja o Teu nome, por mais um dia estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor abra nossas mentes, que o Senhor possa estar no nosso coração, Pai, no coração daqueles que vão assistir esse vídeo. Que todos nós, Pai, possamos aprender mais e que possamos mudar a nossa vida. Sabemos que o Evangelho muda vidas, Pai, e que todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo possam ter suas vidas mudadas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma delas e que elas possam passar isso para as outras pessoas. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Muito bem, Jonathan. Chegou um momento muito bom, que é louvar o Deus eterno, que é poder cantar o Deus. Qual é o hino que nós vamos cantar durante essa manhã, Jonathan? Esse hino que nós iremos louvar é o hino 284. E esse hino fala sobre obediência. Eu lembro que quando eu era criança, e quando a gente é criança, quando nós desobedecemos, nós somos castigados. E quando nós crescemos, nós achamos que isso não acontece, né? Porque não tem mais o pai e a mãe ali para ficar puxando o pé. Aí a gente desobedece e acha que nada acontece. Mas não é verdade. A desobediência causa vários problemas. E o hino diz, o título do hino é Obedecer é Melhor. E obedecer é muito melhor. Que você possa obedecer à lei de Deus, pois a lei de Deus traz paz, traz alívio. Amém? Então vamos cantar o hino Obedecer é Melhor. Amém. Melhor é sempre
Muito bem, louvado seja Deus, que nós, Jonathan, possamos de verdade obedecer, porque a obediência é a essência de um cristão. Louvado seja Deus por essa chance e essa oportunidade. Nesse momento, Jonathan, chegou algo que eu gosto muito, que é decorar texto. É muito bom decorar texto. As pessoas que têm nos assistido, eles têm colocado pedido de oração, têm pedido para que ore pela família deles e outras pessoas. Mas hoje nós vamos pedir algo muito importante para vocês aí que estão de casa. Comente embaixo se você também está decorando o texto bíblico. Fale qual é a sua experiência, o que você está sentindo ao decorar. E depois você mesmo possa, daqui uns dias, estar com todos os textos decorados, como as pessoas que estão aqui na escola também. Então, deixa aí o seu comentário, né, Jonathan? Isso é muito importante para nós, para que você possa estar também com a palavra de Deus guardada. Amém, Jonathan? E onde é que se encontra o texto de hoje? O texto está lá em Lucas, capítulo 1, verso 20. Então, abre a sua Bíblia aí. E vamos no 3 recitar o verso. 1, 2, 3. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não credes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não credes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Muito bem, Jonathan. Deus te abençoe e que você agora possa ter um estudo abençoado por Deus. Tenha um bom dia para você. Amém. Bom dia, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. A cada dia que acordamos, não é bem? É uma oportunidade que Deus nos dá para viver e honrar a Deus. Isso é verdade. Você quer cumprimentar a igreja? Bom dia, igreja. Bom dia para você que está em casa também. Que Deus te abençoe muito nesse estudo que vamos ter hoje. Amém. Um bom dia para você. Que bom que mais uma vez você está aqui conosco. E talvez você se pergunte, quem que é esse rapazinho? Eu vou te apresentar agora. Esse é o nosso missionário. Como que é o seu nome? Benjamin. E você já é missionário formado, Benjamin, aqui na casa? Não, eu ainda estou em formação. Ah, que coisa boa. Qual que é a sua turma, Ben? A turma 17. Turma 17. O Benjamin, se você assistiu os vídeos anteriores, ele é filho do casal Elisa e Jefferson. Eles vieram lá do Rio Grande do Sul, não foi isso, Ben? Mas meu irmão tá em Gravatá. O seu irmão também está comportando por aqui, né, em Pernambuco. Que bênção. Então, nós convidamos você aí de casa para se ajoelhar conosco. A nossa igreja aqui também, nós vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso estudo. Senhor Deus, eu lhe agradeço pelas bênçãos, pelo dom da vida, Senhor. Ao nos dar vida, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de nos prepararmos para a eternidade. Queremos fazer dar certo, que o Senhor nos dê a tua bênção, o batismo do teu Espírito Santo neste dia, seja com os nossos irmãos que estão do outro lado. Que cada um, Senhor, receba o batismo do Espírito Santo nessa hora. Que o Senhor também acolha os enfermos, trazendo alívio e cura segundo o teu poder, segundo a tua misericórdia e bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então, qual que foi o nosso estudo da madrugada hoje, Benjamin? Foi 1 Samuel 17 a 19. E o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 63, Davi e Golias. Ah, hoje foi uma história tão linda, né, Ben? Você gostou de estudar isso na madrugada? Eu amei. Essa história eu já conheço há muito tempo. É, né?
Mas cada vez que nós vamos estudando, Deus vai tocando no nosso coração de uma forma diferente. Daí a gente se lembra melhor. Sim, que bom. Então, nós vamos abrir nossa Bíblia. Vamos convidar o pessoal. Você abra a sua Bíblia aí também. Se tiver uma Bíblia perto, se não, pode ser no celular mesmo. 1 Samuel. 1 Samuel, aqui no capítulo 17. Nós vamos ver, então, que ali entre Israel, no meio de Israel, houve uma peleja. Só que antes de falarmos dessa peleja, vamos relembrar um pouquinho quem que é Davi. No estudo de ontem, nós vimos que Davi, ele foi ungido, não é isso? Davi, ele recebe ali na sua casa a visita do profeta Samuel. E aí, no estudo de ontem, nós fomos vendo quantas características boas o Senhor colocou em Davi, não é, Benjamin? Nós vimos que Davi era compositor. Davi também era... Qual que era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Ele tinha muita coragem, porque ele já tinha matado um urso e um leão. É mesmo? Sim. E eu sabe o que eu fico pensando, bem? Que em tudo que nós fazemos na nossa vida, Deus está do céu olhando. Sim. Por mais simples que seja o serviço, Deus está vendo assim. Será? Deus está olhando e contemplando e vendo nossa fidelidade. Sim. E se nós fizermos coisas boas que levem a agrado dele, nós vamos ter chuvas de bênçãos, igual aquele hino. É isso mesmo, chuvas de bênçãos, porque o caminho da obediência é um caminho de bênçãos, mas o caminho da desobediência leva à morte. Leva à morte, é um caminho de maldição. E foi isso que nós estudamos também no ano bíblico, né? Dias atrás. Então, disse aqui no estudo de ontem que quando Davi estava ali cuidando das ovelhas, fazendo com fidelidade o trabalho que ele tinha recebido, diz que as faculdades dele, iam sendo desenvolvidas. Davi estava sendo preparado por Deus para assumir o papel que Deus tinha para ele no plano da redenção. Então, Davi, ele era filho único de Jessé. Não, ele tinha mais irmãos. Ele tinha 7 irmãos, ele era o 8º. Olha aí, que coisa. E diz aqui, então, o livro no nosso estudo de hoje, que ele já tinha sido chamado à corte, né? Porque quando Davi, ou quando o rei Saul recebeu a repreensão do profeta, diz que um espírito ruim começou a tomar conta dele, não é? E Davi fazia o quê? Chamaram Davi lá para a corte do rei. E ele foi chamado para fazer o quê? Para tocar harpa, porque quando ele tocava e cantava sobre a sua fé em Deus, o espírito de Saul parava de se apossar dele e ia embora. É mesmo? Que coisa boa! Então, o louvor a Deus expulsa os espíritos maus. Olha que coisa interessante. Por isso que é importante nós passarmos o nosso dia ouvindo louvores. Coloque sempre um hino que eleve a sua mente aos céus. E assim as sombras ruins, as trevas, vão se dissipando na presença de Deus. Mas diz aqui o estudo que lá no meio do povo de Israel, eles estavam atribulados, bem. Diz que o povo vivia com medo, vivia em angústia, porque o que estava acontecendo ali nesse período do reinado do rei Saul? Porque os israelitas estavam em guerra contra um povo que vinha dos cananeus, os filisteus. Mas os filisteus, o problema era que eles tinham um gigante. Era um povo então grande e forte. Nossa, então diz aqui o livro, né, como nós vimos, que o exército ali dos israelitas, eles estavam temerosos. E aí tem um dia, porque como Davi ficava lá na corte do rei, lembra dessa parte? Ele ia, tocava, mas tinha os períodos que ele voltava para casa e continuava cuidando das ovelhas dele. Estou certa? Não é isso? E aí ele cuidava das ovelhas e diz que houve um momento ali no reinado que Saul convoca os homens de guerra
para uma batalha contra esses filisteus, que eram os inimigos que estavam ali sempre atormentando o exército israelita. Eles eram os encrenqueiros, não. Eram os encrenqueiros. E aí Jessé, né, o pai de Davi, faz um pedido para ele. Você lembra desse pedido? Sim. Ele pede para ele levar comida para os irmãos e saber como eles estavam. É. Mas Davi tinha um emprego, não é isso? Sim. E aí Davi deixou o emprego dele lá? Não, a Bíblia tem uma resposta a isso. No livro de Samuel 17, versículo 20. 1 Samuel, não é isso? Sim. Para o pessoal de casa achar certinho. Eu vou dar um tempo para vocês encontrarem aí. Vamos esperar. Acho que todo mundo já achou, então. Vamos ler. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. E carregou-se e partiu. Como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saiu em ordem de batalha e aos gritos chamava a peleja. Então Davi, nesse verso, ele saiu rápido quando o pai dele chamou e nem estava aí para o serviço dele, para as ovelhinhas. Foi isso? Não, ele deixou um guarda. Deixou um guarda. Então isso nós aprendemos algo com Davi. Nós aprendemos algo com Davi, bem. E a primeira lição que Deus está nos dando ao deixar isso na Bíblia é que nós devemos ter responsabilidade e compromisso com aquilo. Fé em Deus. E fé em Deus, né? Com aquilo que Deus deixa nas nossas mãos. Mas aí me conta, então ele foi, levou comida para os irmãos, não é? Como que foi esse encontro? Mas na verdade ele não conhecia o campo de batalha. Ele chegou lá e perguntou para um dos guardas: onde meus irmãos estão? E aí ele disse: no topo da colina, logo ali. Então ele foi lá. Mas quando ele chegou lá, ele ouviu alguém gritando. Daí ele perguntou: quem que está gritando? Eu tô vendo esse barulho aqui. Quem que está fazendo isso? Daí um soldado disse: é Golias, um gigante dos filisteus que ele já está incomodando nosso exército há 40 dias. 40 dias que Golias ficava lá, incomodando, amedrontando. Sim. E esses homens de Israel, nenhum tiveram fé em Deus suficiente para enfrentar esse gigante? Nenhum, eles tinham medo demais. E aí Ele o que tinha acontece? quase 3 metros de altura aquele gigante. Seria quase Ele era essa igreja aqui. muito alto, né? Era bastante. Muito alto. Era um pouco maior do que a igreja. Diz a Bíblia que ele era 6 côvados, né? Muito alto mesmo. Mas o que acontece? Então, Davi, será que tem coragem de ir tão perto do campo de batalha? Sim. Ele tinha muita fé em Deus. E como que foi? Ele disse: mas vocês não querem lutar com ele? Pois eu vou lá. Mas Eliabe escutou. Ele disse: o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou as nossas ovelhas? Ele não respondeu. Na verdade, ele disse: agora não posso nem conversar. Mas ele disse também: foi nosso pai que me enviou aqui. Ele disse: mas eu não gostei disso que vocês estão fazendo. Vocês deviam ter fé em Deus. Eu vou lá lutar com esse gigante. Mas as palavras corajosas de Davi chegaram até os ouvidos de Saul, que disse: então tragam Davi aqui. Então, Davi, a gente vai olhar ali para a igreja, né? O pessoal de casa também. E aí, então o rei Saul, ele ouve dizer que tem um rapazinho ali corajoso. Não, ele ouviu dizer que ele pensou que era um soldado. E aí, o que acontece então? Quando Davi chega lá, Saul diz: mas você é um garoto, você não tem experiência. Ele disse: meu rei, Deus já me entregou nas minhas mãos ursos leões que tentavam atacar os meus rebanhos de meu pai. Igualmente, ele me entregará esse gigante filisteu nas minhas mãos. Daí Saul disse: você fala com coragem e fé, Davi. Vai que Deus esteja contigo. Pode até pegar minha armadura. Mas quando Davi botou a armadura, era muito pesada. Ele não conseguia nem se mover. Aí ele foi com a armadura? Não. Não? Ele tirou aquela armadura e disse: eu vou assim mesmo. Porque eu não vou lá pra me defender, eu vou pra atacar Golias. Então ele foi lá num riacho, pegou 5 pedrinhas, botou no bolsinho dele e foi lá. Mas quando ele chegou lá, Golias olhou
assim, deu uma gargalhada e disse: os israelitas mandam seus filhos para lutar comigo? Você acha que eles são um cachorro para vir a mim com paus e pedras? Eu vou acabar com você. Mas Davi disse: você vem a mim com uma espada e uma lança, mas eu vou a você com o nome do Deus Todo-Poderoso a quem você desafiou. E Golias disse: então chega aqui mais perto de mim para eu acabar com você. Davi foi lá, pegou uma pedrinha no bolso dele, botou na funda dele e girou e foi correndo em direção de Golias. Golias foi lá querendo matar ele, mas Davi girou e jogou a pedrinha no ar e foi assim a pedrinha, bateu na cabeça de Golias, e Golias caiu. E Davi foi lá e matou Golias. Ele levantou a espada de Golias vitorioso e disse: eu quero que todos saibam que nosso Deus não precisa de armas, porque ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, e ele tem todo o seu poder, toda a sua força, todo o seu glória está dentro dele. Então, depois dessa vitória, Davi foi chamado à corte do rei. Mas, e tem um detalhe, quando o gigante cai, Davi falou assim: já ganhei, e sai de perto? Não. O que foi que Davi fez? Ficou um detalhe aí, né? Sim, ele vai correndo lá, pega a espada de Golias e mata ele. Mata ele? Mata. E a Bíblia diz que depois ele levou ainda para Jerusalém essa cabeça. Sim. Não é? Sabem, bem, o que nós podemos aprender com o estudo de hoje é que Deus é capaz de agir no meio do impossível. Sim. Olha que impossível, Benjamin. Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Isso mesmo. E qual que era o possível para Davi? Era ele ser fiel quando ele cuidava lá das ovelhas. Era ser fiel, ele tinha fidelidade no coração. Ele era um bom filho. Depois, quando ele era rei, alguns anos depois, a Bíblia fala que ele era homem segundo o coração de Deus. Sim, a primeira parte da vida de Davi foi uma parte muito linda. E nós vimos, igreja, no estudo de ontem, que cada coisa que Davi ia vivendo, Deus ia trabalhando nele e ele também ia se permitindo ser trabalhado. E as faculdades dele iam sendo desenvolvidas e bem foram desenvolvidas a tal ponto que ao ele ver um gigante, imagina isso, Benjamin, um homem muito alto, muito forte, e Davi olha e vê aquele homem desafiando a Deus e ele fala, movido pelo Espírito Santo, ele fala: como assim? Ele vem a mim com as armas humanas, mas eu vou no nome do Deus eterno, porque Deus age sempre no impossível. E nós aprendemos que o Senhor Deus, em cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, Deus está nos preparando bem. Sim, Ele não vai fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa, Ele vai fazer a dele. Isso mesmo. Então, ao fazermos a nossa parte, o Senhor está nos preparando para a sua grande obra, para a grande parte que Ele tem para cada um de nós no plano da salvação. E eu achei muito lindo que disse aqui o estudo, que quando José faz aquele pedido, aqui no Patriarcas e Profetas, no capítulo 63, né, Davi e Golias, há um parágrafo bem que diz assim: quando Israel declarou guerra contra os filisteus, neste parágrafo, olha que interessante o que disse. No finalzinho dele diz assim: mas sem que Jessé o soubesse, o jovem pastor tinha sido incumbido de uma missão mais alta. Para Jessé, olha que lindo, para Jessé, para o papai de Davi, ele estava apenas fazendo um pedido simples para Davi. Mas diante do céu, aquele pedido tinha sido conduzido. E diz aqui, os exércitos de Israel estavam em perigo. E por um anjo fora determinado a Davi salvar o seu povo. Davi estava desenvolvendo, estava cumprindo, realizando um projeto divino, um plano divino. Sempre que confiamos em Deus, Deus usa a nossa vida para trazer honra ao nome dele. O pequeno Davi, aquele mocinho, parecia tão impotente, parecia, entre aspas, um nada diante daquele exército de gigantes, todos bem armados. Ele confiou em Deus e essa era a maior arma. Quero dizer para você que a arma do cristão é a fé. As pessoas que não têm a Deus, elas lutam com muitas coisas, com muitos armamentos e estratégias humanas. Mas um cristão luta com Cristo. Ou melhor, ele permite que Cristo lute por ele. Amém.
Davi fez a parte humana, mas quem estava ali eram os anjos de Deus. Foi o próprio Deus que venceu as batalhas. Foram eles que derrubaram Golias. Sim. Então, bem, nós aprendemos que quem luta as nossas batalhas, quando temos um gigante, uma dificuldade, quem que está à nossa frente? O Deus. Senhor. E Davi foi no nome de Deus e venceu. Sempre que nós formos no nome do Senhor, sempre que nós buscarmos ao Senhor, certamente venceremos. Porque o nosso Deus não conhece derrota. O nosso Deus é o Deus que vence as batalhas. E eu queria que neste dia você se alegrasse com as dificuldades, que você se alegrasse com as provas, porque certamente o Senhor Deus está te preparando para cumprir um propósito divino. E é muito importante sermos fiel no pouco, porque quando Deus coloca o muito, nós também seremos fiel, não é isso? Sim. E nos próximos estudos, bem, nós vamos ver como Deus foi guiando Davi até o trono. Amém? Que o Senhor nos prepare, que possamos ter a maior arma, que é a arma que todo crente, todo cristão deve usar, que é a fé. Vamos orar a Deus pedindo isso, que Ele nos revista de fé, de confiança no poder dEle. Vamos orar. Vamos orar então, bem? Pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre as pessoas lá de casa. Nós vamos fazer 2 orações, bem. Eu vou orar pelas famílias e você vai orar pelas crianças, para que elas tenham fé e confiança no Senhor e sejam fiéis a tudo que o Senhor der para elas, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir a tua bênção pelos pais, pelas famílias, por cada irmão que está aqui na igreja, Senhor, por cada irmã e por cada irmão e irmã que está do outro lado ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos revista da tua armadura, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê a cada dia a espada do Espírito. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos revista com a tua palavra, em nome de Jesus. Também receba a oração de Benjamin agora. Querido Deus, muito obrigado por hoje, cuide de nós, abençoe também, que esse vídeo tenha alcançado o coração de muitos adultos e crianças, que as crianças elas sejam obedientes e aprendam muitas coisas com essa história, e que todos nós tenhamos fé, assim como Davi teve em ir derrotar Golias pelo nome de Deus. Agora pedimos que o Senhor abençoe esse estudo nessa tarde, cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso dia está abençoado, então. Vamos despedir? A gente vai olhar lá naquela câmera. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, nós temos chuvas de bênçãos cada dia que se passar. Amém. Até amanhã. Até amanhã.